Olá! Você está pronta para mais um episódio de Pode Ter? Seu destino semanal para pensar moda, beleza, comportamento e também algumas adoráveis futilidades. E hoje a gente vai falar sobre o corpo. O corpo na moda. Que sempre acende uma polêmica e dessa vez talvez tenha passado de alguns limites. Exatamente. E como é de costume, vamos começar o nosso Pode Ter, mas antes disso, nosso front row, nosso espaço cativo para a gente abordar alguns assuntos recentes, relevantes, que a gente gostaria de falar, extravasar, tudo mais, né, Gabi? Sim, vamos falar das pautas quentes do momento. E eu vou falar uma que eu me surpreendi de não ser mais quente, na verdade. Porque eu não sei como isso não está sendo mais divulgado, que é o comeback da Madonna, o retorno da rainha do pop, que é a Madonna, né? Não tem ninguém maior que ela, não tem ninguém com a história dela. E, enfim, ela reapareceu, reacendeu a carreira musical dela. Ela estava muito investida no filme até pouco tempo, que não foi para frente. Deu uma entrevista aí em que ela relatou, inclusive, o porquê disso, né? Mas ela já chegou chegando, porque ela chegou lançando um curta-metragem com um monte de cameo, enfim, várias celebridades, uma delas... Jogador de futebol. Tudo, inclusive a própria Julia Garner, que interpretaria ela na biografia que ela estava produzindo, né? Biografia autobiográfica. E aí, enfim, então chegou lançando um curta-metragem, não sei se você assistiu, chegou a ver? Vi. O que você achou? Não, o curta-metragem ou o clipe? O curta-metragem não, o clipe sim. O clipe com a Sabrina Carpenter? Sim. O que tinha um jogador brasileiro? Tô tão Copa-oriented. E tinha um jogador que não foi convocado pela seleção. E João Pedro? Acho que é João Pedro. Então... Ele tava nesse clipe que era o do banheiro, que tava todo mundo no banheiro. Então, porque esse filme curta-metragem dela tem uns 10 minutos e tem umas 6 músicas. Então, talvez você tenha visto um trecho. Pode ser. Ou um filme de 10 minutos Pode e achou ser. que era um clipe. Pode ser. Mas é um curta-metragem, enfim, com cenas bem excêntricas. Bem Madonna. Bem Madonna, claro. Ela não faz nada sem causar e passando, assim, por vários momentos da carreira dela, pontuando ali uns easter eggs, né, como a internet gosta de chamar, que são essas pistas. Enfim, falando sobre... mostrando... correlacionando com alguns momentos da carreira dela. Então foi esse filme com esse timaço de celebridades encabeçando ali, fazendo várias participações. A própria Sabrina Carpenter, que tem uma música com a Madonna e fez um clipe. Tem um quesinho de discípula, assim, né? Tipo, herdeira. O que eu acho legal da Madonna? Ela é uma pessoa que ela não perde a majestade e ela não tem medo de passar o título adiante. Com a Britney, com a Christina naquela época, eu acho que super, foi, né? Ela super passa. Uma bênção. Exatamente, ela sempre abençoa as princesas do pop, vamos dizer assim. Ela simplesmente lançou um hit aí com uma Sabrina Carpenter. E o que tem de especial nesse novo lançamento dela é que ela tá chamando de Confessions 2, né? Que seria uma espécie de sequência do Confessions on a Dance Floor, que é o do Hang Up, né? Que tem aquelas músicas, tem aquele sample da ABBA e tudo mais, que é um ícone da carreira da Madonna. E aparentemente não é uma sequência daquele álbum, mas ainda é um álbum para se ouvir na pista de dança. Então ela fez tudo muito dedicado à dança. Tem vários momentos muito memoráveis nesse filme, mas me surpreendi que as pessoas não estão comentando muito esse retorno da Madonna. Ela já chegou lançando o filme. Ela fez um evento no Times Square, Exatamente. Isso eu vi. Ela fez um show ao vivo na Times Square, no meio as pessoas no meio do trânsito, assim, assistindo. Se fosse em outros momentos da vida, eu acho que seria mais relevante, né? Você acha que a gente tá vivendo uma vida muito fragmentada, que eu acho que a Madonna não tá sendo tão relevante assim, entre aspas? Eu tô tentando entender o que aconteceu, porque eu imagino que se fosse qualquer outro ícone do pop, ia ter uma comoção muito maior. Será que a gente tá vivendo eras? Estamos vivendo eras, mas o conservadorismo tá afetando até a Madonna? Por que eu tô falando isso? Quando ela veio pro Brasil, o show do Rio, você lembra o que aconteceu, né? Inclusive, assim, de ficar perplexa, que até várias influenciadoras, celebridades estavam falando mal da Madonna, assim, como se não conhecesse a Madonna. Realmente não conhece, mas não entende esse poder dela, não sei. Eu acho que talvez tenha, sei lá, sejam pessoas mais jovens, não tenham pego a parte mais controversa, né, da carreira da Madonna. Mas ela nunca teve papa na língua. E eu acho também um pouquinho de etarismo, né? Vamos combinar. Porque é isso. É uma mulher já com 67 anos, se não me engano. E aí a galera acha um pouco questionável, para não dizer outra palavra. As pessoas talvez achariam meio ridículo uma mulher performar, né? Tipo, sei lá, rebolar no YouTube. Agora, eu tenho que dizer, se tem duas coisas que eu invejo da Madonna, é o condicionamento e a disposição. Porque ela dançou como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse, assim, tipo,
substitui um joelho, nada, entendeu? É, não, E ela se cuida. só tem um porém desse comeback da Madonna, que eu tô assim, que me traz de volta a um outro front row de uns 4 episódios, 5 episódios atrás, que é o cigarro. Cigarro? Mas que inferno! Ela tá no lobby do cigarro. Na minha teoria da conspiração aí, de que tem um lobby do cigarro acontecendo, ela tá no lobby do cigarro, porque ela acabou de. No clipe dela, tem um momento que as dançarinas estão todas fumando, fumando, fumando sem parar. Ela apareceu na interview, onde ela falou sobre o filme dela e tudo mais, e o ensaio inteiro ela com Com cigarro. cigarro. Então, assim, tem a ver com o Madonna. ambiente, mas É a transgressão. Às E eu vou vezes o te dizer cigarro que acaba foi- sendo esse símbolo. o que foi pra mim a maior pedra no sapato? Não foi tudo isso, porque tudo isso poderia passar assim meio que, é da estética. Ok. Mas aí ela foi no desfile da Yves Saint Laurent. E aí sentou do lado da Charli XCX e acendeu um cigarro na cara das pessoas. Pra todo mundo ver e ser fotografada com um cigarro. Então, a Madonna, eu vou te defender, mas também vou te flopar por conta disso. Sinto muito. Provocadora, né? Eu não sei se é Jeitinho só dela. jeito disruptivo e aí o cigarro agora é isso, mas diante de todas as menções ao cigarro que a gente fez até Vale naquele dizer também. episódio, eu continuo achando que tá tendo uma passada de pano pro cigarro. E tô irritado com isso. Eu acho que sempre tem seus altos e baixos, assim, né? Mas a Madonna transmitir isso também é um pouco o que se espera da Madonna. Não espero muito Isso porque ela diferente. supostamente deu declarações anos atrás de que não fumava, tá? O que eu acredito. Aí ela É. faz os outros, inspira os outros e Ela ela não é tá lá toda com o pulmão de saudável. adolescente vivo. Enfim, caído, tá, Madonna? Por favor, não faça isso. A gente gosta de você. Exatamente. Já tive uma gata chamada Madonna. É? Aham, minha primeira gata era Madonna. Uau! Uau. Antes de Zig Gucci? Antes de Ziggy Gucci, era Madonna. Aí depois eu tive uma chamada Tina Turner, que era Tininha, mas ela fugiu no Leblon. Poxa. Do nada mudamos de assunto. Mas Ok. fatos da minha vida. Poxa, que triste. Pesei o clima. Não, tudo bem. Mas é isso, gente. Vamos falar de outro front row, então. O seu é melhorzinho? O meu é um pouco assim, eu acho que eu vou ser. Acho que não vão concordar comigo. Talvez você concorde, que é sobre o method dressing. Method dressing, que é basicamente o método de você se vestir, baseado num tema. No tapete vermelho, você escolhe um tema, você se ancora nele e vai. Existe há muito tempo, mas logicamente quem foi que viralizou, que transformou isso em algo popular e funcional foi a Zendaya, maravilhosa, salve, salve. Ela, na época, era Dune, né, que ela fez. Ela fez muito, eu lembro muito do Challengers, que é o filme do tênis. Ela usava tudo relacionado ao tênis. O Dune, ela usava essas Aliás, coisas. 2 filmaços, vale dizer. O Dune eu não vi. Então eu nem sei. O quê? Não. Você não sabe o que você tá Não é perdendo. muito meu estilo. Não importa. Você vai gostar, juro. Vou pensar. O Challenger era muito legal. Aí tinha o Homem-Aranha também que ela fez. Aí, ao passo que você pega a Margot Robbie em Barbie, era tudo rosa, rosa, rosa. Chegou uma época que ela estava cansada. No Oscar, que era o último evento, ela usou preto. Aí teve o Wicked com a Ariana Grande e a Cynthia Erivo. Enfim, esse método de se vestir, ele comunica numa sociedade que hoje em dia precisa da performance. Não basta você estar mais de bonita no tapete vermelho. Você tem que performar, você tem que gerar conversa, impacto, tudo mais. Mas eu acho que eu cansei um pouco. Porque não me causa mais uma comoção. Pra mim é previsível. Agora ela vai fazer, qual que é o nome? Odisseia. Ela vai o quê? Usar a cor do barco? O que tem em Odisseia? Barco. Então, assim... Estátua grega? Sabe? Eu não faço a mínima ideia do que é esse filme. Mas, assim, eu acho que tá começando a ficar previsível e monótono e um método que, sei lá, às vezes eu queria que a pessoa fosse de bonita. Quero que ela vá de bonita. E que ela vai. Ela tá sempre bonita, impecável. O trabalho que ela faz com o Law Roach é ótimo. Eu não gosto quando usa meio que Zendaya by Law Roach, assim. Eu acho que ele meio que se aproveita. Ele meio que ela é a maior, é a maior vitrine dele. Ele trabalha com outras celebridades que eu não vejo tanto assim, tanto zum, 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 porque a Zendaya é Zendaya, mas não sei. Eu acho que tá muito... E outra coisa que me incomoda, é muito look vintage. É vintage pra lá, vintage pra cá, o que eu acho ótimo. Não flerta com esse lado da sustentabilidade, pegar, não é por conta disso, né? Porque você tem acesso a essas peças, mas eu quero ver coisa nova também. Eu quero ver roupa nova. Mas por que eu tô falando tudo isso? Eu não amei os looks da Zendaya, repetiu muito sapato. Ela usou uma camiseta que aí a gente repara que tem tipo um mecanismo. Toda a última premiere que ela tem feito com o Robert Pattinson, ela usou uma t-shirt. Aí começaram a resgatar o filme do Homem-Aranha, o filme do não sei o quê. Tem umas 5 fotos dela em 5 premieres diferentes que ela tá com uma camiseta.
Sempre tem uma camiseta. Então começa a ficar um método, eu já tô esperando ela com a camiseta do barco, com a camiseta do não sei o quê. Eu não lembrei das camisetas prévias. Muita. Aí teve a camiseta que era o Edward Cullen, aí tinha uma que é do É verdade. tênis. Foram mais 5 camisetas. Então é tudo muito bem planejado e às vezes eu queria esperar o inesperado. Sabe? Sinto falta. Mas por que eu tô falando tudo isso? Ela tava linda, maravilhosa. Ela usou um Louis Vuitton que me parece qual o nome, gente? Eu até anotei aqui, o Rick Owens, o preto que ela usou. Porque Louis Vuitton, você não pode nem chutar. Porque ela pode estar copiando qualquer coisa. Schiaparelli, Rick, de tudo. E eu também acho que ela pega muito peça vintage, porque o contrato dela com a Louis Vuitton meio que talvez permita isso. Eu acho que essa é duas teses. Uma, quando você estava falando, eu estava pensando. Uma é o fato dela ter um contrato bem amarradinho com a Louis Vuitton. E a outra é que também é uma coisa que você mesma trouxe aqui outra vez, que é que as marcas talvez não estejam permitindo criar styling. Você Você tem que usar a marca de cima a baixo. Então, como o Law é quem provavelmente apita essas decisões e ele faz isso muito bem, né? Construção de uma roupa, acho que deve ser muito frustrante ele ter que usar roupa de passarela ao pé da letra. Não poder mudar nada. Então acho que isso pode ser uma das coisas que está fomentando isso. Dito isso, também achei um flop essa tour do... Será que a gente espera muito dela? Porque ela tá num patamar, assim, sabe? Eu nunca achei ela mal. Eu sempre acho que ela tá maravilhosa. Agora, minha expectativa é muito alta, assim, com Zendaya, pra mim. Ela é a melhor que tem no business, assim. Eu também acho. Mas ela foi muito esperta nesse contrato com a Louis Vuitton. Porque, por exemplo, a Emma Stone, que também tem o mesmo contrato, se eu não me engano, da mesma época, coitada. Ela só se ferra. E eu acho que ela não tem um stylist ou ela mesma não é tão interessada. A Zendaya parece interessada em moda. Que ela usa umas roupas, assim, situação de barril. Mas você lembra a Emma Stone, ela teve um momento muito agradável. Lanvin, exatamente. Na era Lanvin dela, ou sei lá. E aí o Louis Vuitton, acho que viu que ela tava com uma etiqueta de fashionista na testa e agarrou e nunca mais soltou. Mas sabe que eu sinto que algumas atrizes, quando vem essa etiqueta nelas mesmas, elas querem ser conhecidas pelo trabalho, não pelo fashionismo, não o blog. Bom, Emma Stone não tem mais nada a provar, né? Porque ela foi indicada tudo com a torta direita em tudo que ela faz, como produtora, como atriz, ela não tem mais nada a provar. Acho que mas eu acho que ela vai entrar numa época, numa idade perigosa, bote aspas aí, que é aquela mulher dos 40 anos, que ela começa a entrar numa fase de... eu acho que ela escolhe projeto a essa altura do campeonato. A própria Anne Hathaway, numa época, ela falou a preocupação dela, que tá entrando nessa idade. Não sei, eu também acho que ela não precisa, mas eu acho que é uma escolha até talvez pessoal, para não segurar esse peso que um tapete vermelho demanda, sabe? Essa superprodução. É um papo até para um episódio inteiro, né? De repente a gente volta nisso, porque a gente já desvirtuou completamente. Mas eu quero falar a questão principal, porque eu trouxe aqui, que atende pelo nome de Reese Witherspoon. Ela tá na tour dela, do Legally Blonde, é um prequel, né? Não é ela, no caso, e ela tá incorporando a Legalmente Loura. Ela usou um vestido rosa da Prada, que, meu Deus, parecia Tidinha Noivas, Tidinha Modas. Era um vestido meio que de cetim repuxado. Ela parecia desconfortável. E se você pega uma roupa da Prada, a roupa da passarela e o vestido, você vê que carece um styling. Um look da Prada demanda não só uma atitude, né? Uma produção. E o dela não teve. Ela usava só coisa rosa, era taillé rosa. No geral, o tapete vermelho dela eu acho muito fraco. Eu acho que ela não se importa. E aí é importante a gente frisar, né? A atriz não é obrigada a se importar. Mas eu achei muito fraco e agora com tom de rosa, pra mim, assim, triste. Aí depois que ela colocou a Jennifer Aniston, nunca mais ela botou uma corzinha. Tirando agora que ela tá, obviamente, divulgando o Legally Blonde. Ela botou a Jennifer Aniston onde? Elas duas só andam de preto. Ah, tá. Só andam de preto, tubinho preto. E não usa coisa longa, né? Não, e é um tubinho preto, não é um preto com borogodó, entendeu? Bota uma alça ali, uma alça, tira a alça daqui. Acabou, não tem interferências, assim. E aí eu acho que foi uma influência da irmã dela. Eu acho que a famosa, obviamente, tem o direito dela não querer se vestir como a gente espera. Não atender a mas às vezes cansa. Sabe, às vezes sim. Não vamos procurar o fashionismo dela, mas não tem como não perceber, né? Ainda mais que é o tema Legalmente Loura. Ela quis entrar, mas a stylist dela... Não, mas tem uma questão com a Prada também, que entra até no nosso tema central, que é a Prada não gosta muito de curva. Não. E a Reese Witherspoon não é uma menina tábua, né? Então, obviamente, parte do problema foi que aquele cetim num corpo com curvas
ao fotografar numa foto com flash, ficou todo Ficou marcado, é. todo repuxado, tudo E ela fazendo parecia desconfortável, né. Ela é sempre meio contida nas fotos, né, pois ela é. parecia assim, Não, eu acho que parte da não questão é que comunicou não muito tem bem. não tem eles só pegaram o quê? Um vestido rosa. É. E ao invés de pegar uma coisa que tivesse mais compatibilidade com ela, Eles né, jogaram lá Prada e Reese Witherspoon, nada a ver. ela é total girl next door, aquela coisa da amiga da, né, da É. americana do sabe, do Um interior. Giambattista Valli que ela costuma usar, alguma coisa, ou vai uma Ela marca é romântica. americana, um Michael É. Kors da Que a vida. Prada toda andrógena vai fazer com É. ela? A própria Kim Kardashian, quando foi no desfile da Prada, eu tinha uma expectativa boa por conta dessa subversão, mas não rendeu também. Não, não tem nada Não a ver. rendeu, não tem nada a ver, É. não tem nada a ver. São É poucas isso. que casam bem com É, Prada, né. é. É, E aí a tem gente não pode deixar de falar do corpo, né, porque a gente acaba se impactando pelo corpo, que é a pauta central que é desse a pauta episódio. central que a gente ideia de uma outra conversa nossa, que a gente começou a falar sobre o corpo, como a gente se comporta com o nosso corpo, trabalhando com moda, e aí a gente pensou: "Precisamos falar exclusivamente disso", né. Sim, a gente está cozinhando essa pauta já tem um tempo, né. Porque é um tópico eventualmente sensível, Sim, a né. gente está com um pouco de dedo, confesso, para falar sobre isso, porque pode ser que desça quadrado para algumas pessoas. Mas não dá também para a gente se isentar de um tópico desse, ainda mais agora na situação do jeito que tá, porque claramente tá acontecendo algumas coisas, assim, no âmbito do corpo, especialmente, na moda e no mundo das celebridades que a gente, né, tanto retrata. Então, antes da gente falar um pouco da nossa vivência, nossa experiência, porque nós 2 temos algumas coisas a retratar nesse âmbito, queria falar um pouco do panorama, porque a gente veio na história não muito distante de um movimento maravilhoso de, né, 10 anos body atrás, positive, é. falando sobre, poxa, vamos se amar em qualquer forma, né, em qualquer corpo, vamos respeitar as diferenças, vamos se sentir bonita em qualquer físico, para, do nada, uma magreza excessiva até pior do que a gente via antes, assim. Pior porque não dá mais para fingir que é só uma questão de preferência estética. Tem muita gente que cruzou a fronteira ali da saúde, né, não tá muito evidente. É delicado fazer esse tipo de diagnóstico e observação à distância, né, mas, dada a hegemonia do que vem acontecendo no âmbito do corpo magro, tá complicado. Então, como é que a gente saiu, né, em tempos de Monjaro aí, do body positive para barriga negativa, ultra negativa? Você tem uma tese? Conservadorismo é uma delas. Se a Hum. gente pegar, quando foi o auge do body positive? 10 anos atrás? Não sei Volta se de foi o auge, eu acho que pra 2015? gente que tá na moda, talvez a gente tenha visto isso mais cedo, Mais ou menos, é, mas não tem tanto 2014. tempo não. Então, sabe, 2 coisas que me chamam a atenção, lá fora na época do Me Too, aquele Uhum, movimento, né, das mulheres, era com aquele Harvey Weinstein, né, que elas se posicionavam, né. E ali começou o movimento do feminismo. Aí tem o feminismo branco, tem várias questões identitárias que começaram a entrar nesse mote da gente se aceitar do jeito que a gente quiser. E aí vai muito do corpo, aí começou a ir um pouco para a passarela. Então eu acho que quando essa ideia do identitarismo começou a surgir, quando as pessoas viram que não era só o vestir, que era quase um movimento político, aí agora trazendo para cá, eu acho que o conservadorismo em alta pode significar das pessoas quererem resgatar o corpo, ter o controle do corpo. Porque quando a gente se aceita do jeito que a gente quiser, a gente é livre. E o conservadorismo é sobre o quê? Sobre o controle. O homem vai controlar a mulher. Por que tá na moda o Threadwives? uhum, Por que ano passado fez sucesso aquele vestido, Milkmaid Dress, você uhum, lembra? Eu até escrevi sobre isso. Essa Sydney Sweeney é uma, tipo, uma bastiã desse movimento. uhum. Eu acho que tem muito a ver, aí a gente não pode deixar de falar de política, com esse reavanço, existe essa palavra? Da extrema-direita e tudo mais, é sobre o controle do corpo. E a mulher voltar nessa condição de ser dona de casa. Ela precisa estar bem cuidada, ela precisa estar magra para agradar o marido. Eu vejo muito o retorno por conta disso. Ainda que pese o fato de que, no final das contas, era uma modinha mesmo. Porque para moda é mais fácil ser magra. Claro. Imagina você fazer uma grade com muitas peças, você começar a pensar na modelo que está desfilando e depois não sei o quê. Então, acho que é muito complexo, mas no final das contas, em termos de cultura, política, social, eu acho que o conservadorismo é mais assim, chama mais atenção do que você ser progressista. Entendo, não sem discordar, mas acrescentando, eu acho que tem mais algumas questões aí. Tem várias, tem várias. Eh eh, primeiro me estranha muito que as mulheres tenham comprado essa ideia do tipo: "Então tá, vamos deixar a galera assumir o, sabe, tipo, protagonismo, eu vou ser uma recatada e", sei lá, acho estranho.
que a gente compra esse barato assim tão É, facilmente. mas numa sociedade que às vezes não quer ser confortável na desinformação, Sim, mas acho que desinformação tá mais agora é informação errada, né, não é informação falta de, né, no mundo de muita são várias informação, vertentes de né. verdade, é. Agora eu acho que também pode ser tem uma outra tese, né, assim, eu acho que também pode ser uma resposta do ponto de vista, tipo, saturou, do ponto de vista comercial mesmo, né, a gente sempre levanta uma bandeira e esse modismo Você não acha passa. que durou muito pouco tempo? Acho, mas acho que as coisas estão durando muito menos também. Mas eu acho que a magreza é eterna. Ah, E o magreza ideal da magreza é eterno. então, eu O resto é esperava um que token, eu adoro essa palavra que eles usam muito, é um token, né, só pra dar uma fingir que tá rolando alguma coisa. mas, por exemplo, uma Sabrina Carpenter. Eu acho que a Sabrina Carpenter surgiu de uma forma muito inteligente do ponto de vista marketing, tá? Não tô falando se é melhor ou pior. Tô dizendo que eu até fiz um post sobre isso, algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer e Que ela é levaram para o outro fruto de lado. um Não, mas que ela resolveu explorar a feminilidade dela como um atributo. E eu falei assim: "Gente, ela foi muito esperta". Não tô nem falando se tá certo ou errado. Tô falando que ela foi muito esperta, porque durante muito tempo, mais ou menos nessa mesma onda, né, a gente viu o quê? A galera uma Rihanna usando uma roupona larga, a gente viu sei lá, uma Billie Eilish totalmente andrógina, e aí a gente estava vendo essa onda, né, de tipo, vamos corpos livres, formas livres, identidades múltiplas, pra Sabrina Carpenter que é um bibelô, e né. você viu a capa do álbum dela, né. Como Ah, é que aquela é? coisa eu achei graça, eu Não, não eu acho que comentei ela não. tem não tô Eu dizendo acho que que ela é ela debochada, eu não acho que ela é o que ela tá eu gosto falando. dela, mas eu acho que acaba sendo uma comunicação que parte por esse caminho também, não acredito que seja a dela, mas para uma interpretação geral, eu acho que pode ser Eu acho que também. ela é inteligente, eu não acho que ela fez aquilo no sentido tipo: "Ah, eu vou ser submissa". Não, ela debocha dos homens nas letras das músicas dela. Então, não sei, eu acho que é uma capirônica, eu não vejo dessa forma, como eu entendo o protesto, entendo, acho que no momento que a gente tá vivendo, talvez não tenha sido um bom timing, É. mas eu não acho que ela estava enaltecendo esse tipo de comportamento de forma nenhuma, eu acho que ela é totalmente irônica. Mas do ponto de vista estética, o que que é ela? É o corset, é o decote coração, é o blush, ultra blush, né, chineladaça, assim, aquele cabelo Marilyn Monroe, só que longo, tudo com strass, tudo ultra feminino. Então eu entendo que ela explorou uma resposta ao que a gente vinha fazendo, para se destacar, porque tá certo, gente. A menina já estava tentando há 10 anos, sei lá, se lançar, não conseguia nada, tinha mais tempo E até. como era o estilo dela antes? Eu não lembro muito. Ela Que era agora é uma genérica, aí agora ela ela assumiu um personagem e, enfim, ela usou disso para se eu acho diferenciar. é, Mas agora, fechando a parênteses da Sabrina Carpenter, né, eu acho que o que eu quis dizer é que depois de muito tempo em que a gente estava explorando uma certa estética, é natural que a coisa vire. Só isso, falando do ponto de vista comercial, né, do ponto de vista que a gente estava não tirando mérito do que você falou de jeito nenhum, acrescentando a isso. Eu acho que é uma coisa que vem além do que você trouxe. Então, é isso, a gente precisa de novas estéticas para o mercado continuar mas o girando. problema é esse, qual é a nova estética? Eu acho que a estética agora é ser mais magro ainda e mais mais julgador daqueles que não são. Porque agora tá fácil, agora você tem a caneta emagrecedora e tudo mais. Então acho que o padrão tá ficando cada vez mais estreito. Isso é uma pergunta que eu trouxe, eu anotei pra gente até, como foi assim, agora que a magreza se tornou, de certa forma, mais tangível, não vou dizer tangível, porque ainda é uma medicação cara, enfim, tem todas as questões. Agora que a gente tem as canetas, o Mounjaro, o Ozempic, tirzepatida, sei lá o quê, eu não estava esperando, honestamente, que a gente ia ver o padrão ultramagro. Eu achava que a gente ia ver uma outra coisa, o hiper saudável, né, se tornando a nova norma, o privilégio de ter acesso à atividade física, né, a meditação, sei lá, qualquer coisa, wellness, né, eu achei que seria muito mais a contracorrente. Mas, de repente, surgiu esse outro, que é nenhum nem outro, né, Mas eu é acho o que isso ultramagro. ele resgata muito o que aconteceu no início dos anos 90, né, o heroin chic, Uhum, eu acho que é o maior distanciamento, tá todo mundo ficando magra, deixa eu ficar super magra. Aí você uhum, vai para o mundo do cigarro, dessa ideia das festas, o indie sleaze, lembra? Falam que tá meio que de volta, essa coisa meio assim perturbada, do uhum. início dos anos 2010. Eu acho que tudo isso Tomara reflete que musicalmente também tenha, para quem que era a gosta. única E coisa espero que a próspera. próxima, porque depois da Kate Moss, quem é que veio? A Gisele Bündchen, as modelos brasileiras que tinham mais As
esse Glam ideal Jones. esse ideal do corpo mais saudável, entre aspas, né, É como se visualmente, você Gisele fosse uma imaginar. coisa tangível, né? É, É. visualmente. Então eu acho que são esses movimentos, mas o pêndulo, que nem a gente falou da outra vez, está sempre, ó, quicando para o lado de lá. Vai ter um retorno desse body positive? Não sei. Agora, em tempos de coisa, não sei. Estava até anotei aqui, 10 anos atrás, qual era a modelo que fazia muito sucesso. Talvez a primeira que fez sucesso, plus size, a Ashley Graham. Ela Uhum. mesma deu uma entrevista que quando ela sai em capa de revista, era só um close-up. Só tinha um recorte. Então, assim, e quando saía na capa da Vogue, aparecia o corpo, eu lembro muito dessa capa. Ela estava parecia um sanduíche entre outras modelos. A forma não tinha. Agora, um pouco mais, mesmo com o fim dessa onda, você vê algumas modelos, mas por quê? Porque elas se tornaram celebridades, assim. Uhum. Se tornaram pessoas célebres. A própria Ashley, mas aí ela parece mais sumida, por quê? Ela já tem mais de 40 anos. Ela tem, se eu não me engano, 2 ou 3 filhos. Aí tem a nova geração, que é a Palomija. Eu Uhum. acho ela o máximo, ela é muito estilosa. Tem uma ou outra que vence, mas essa ideia meio que arrefeceu e eu não sei se volta, porque eu acho que os tempos são Mas posso te falar também, eu sempre tive um pouco de birra com o mercado de modelo plus size. Que a modelo plus size, ela nunca tem barriga. Ela sempre é uma menina roliça com cintura. Então, assim, são braço gordinho, coxa grossa, culote, ok. Mas a cintura estava sempre lá. Então, você nunca. É raro você ver uma modelo plus size que ela tenha realmente barriguda, assim, sabe? Tenha pneus e tal. Embora seja grande admiradora de tanto de Ashley Graham, como Palomira, como, sei lá. Acho que essas que são as maiores, né? Talvez uma desse. que sumiu, bom, pelo menos no meu radar é a Precious XOXO? Sumiu Precious mesmo. Lee. É, Ela desfilava Dolce& Gabbana, saiu na capa da Vogue, eu não vejo mais sumiu tanto. Aí mesmo. pode ter outras questões, né, em relação a ela, porque Uhum. até o Michel Alcoforado fala que existem vários tipos de preconceito, mas o preconceito do gordo tá sempre embutido na questão racial, na questão, de gênero e tudo mais, assim. Então pode ser uma outra questão, né. Pode, tem Uma mulher um preta valor agregado é. ali no preconceito, claro. É, mas bom, então não, eu não estava contando assim com esse ultra magro, porque eu justamente achei que o magro se tornou mais tangível, então que a gente ia partir para uma coisa um pouquinho mais intangível. Porque, obviamente, quando você está super saudável, né? Sei lá, que seria a minha teoria, você tem muito. Isso denota que você tem um grande privilégio de tempo Sim. para poder cuidar da sua saúde, de poder, enfim. Mas aparentemente não, né? A gente migrou para uma coisa que está super. Enfim, até quem era magra tá muito mais magra. Eu vou nomear umas pessoas aqui, vou me ater a gringas para eu ter certeza de que isso não vai chegar nelas, porque ao mesmo tempo que eu sou contra comentar o corpo dos outros, eu acho que isso é um movimento cultural, então acho que vale a gente debater. Uma Demi Moore, um ano atrás, ela já era muito magra, mas a gente admirava ela pela saúde, assim, de certa forma, né? Como ela, pô, na idade dela, estava bem, assim, estava saudável com aquele cabelão brilhante e tal. E aí, de repente, apareceu muito mais magra, mas num intervalo muito curto, assim, de um ano, né? Depois do filme, de repente tem um impacto psicológico até dela, né, Num do filme que filme. justamente denuncia isso, né. Então, a Ariana Grande, gente, a Ariana Grande tá num nível preocupante de magreza. Não sei se tá tudo bem com ela, não vou me meter também no diagnóstico nem nada. Espero que esteja tudo bem, que, sei lá, tudo isso seja mero acaso. Agora, tá trabalhando demais, não sei, mas a menina sumiu, né. E tem tantos outros casos, alguns que eu por exemplo, a Lily Collins, sempre toda vez que eu posto a Lily Collins, alguém vem falar: "Mas ela tá muito magra". A Lily Collins é uma que eu até passo um certo pano, entre aspas, porque ela é uma que já veio a público muito antes dessa nova onda falar que ela sempre lidou com transtornos alimentares. Ela fez até um filme, né, que Sim, retrata isso. sobre isso. Então, se talvez esse peso que ela esteja agora seja uma vitória, não sei, né? Já que ela já veio a público falar sobre isso, não vou ficar batendo. Às vezes é melhor nem comentar, né, mas às vezes a gente coloca foto e as pessoas repercutem, Não, né. então, mas eu gosto de fazer, porque às vezes parece que eu não prestei atenção nisso, ou que eu passei pano para essa situação, né? Que eu tô fingindo que eu não vi. Não é bem o caso. No caso da Lily, eu já até falei, fiz um story falando isso. No caso específico da Lily Collins, eu entendo que talvez isso seja o melhor que dá para fazer, né? A menina que tá lutando com isso a vida inteira ainda tá debaixo do holofote. Então não vou ficar, né, batendo nessa tecla. Mas tem muitos casos em que tá assustador. A gente viu a Margot Robbie depois que voltou de licença maternidade com uma outra identidade. É a própria Emma Stone, assim, você via que ela tinha uma pessoa que tinha já era muito magra, tá completamente diferente. Então, eu entendo que elas também são parte dessa questão, né, não é que elas são
pessoas que estão apenas implementando esse sistema, mas elas são Elas, de certa vítimas forma, disso são também. vítimas e elas precisam disso. O que eu vejo, por É. exemplo, da Demi Moore, de mulheres mais velhas, especialmente acima de 60 anos, que não basta você envelhecer, que já é uma dificuldade você envelhecer sendo pessoas comuns ou famosos, mas você tem que ser magra. Você tem que ser mais magra ainda. Você tem Uhum. que se provar enquanto mais magra ainda, assim. Então isso pesa mais ainda. Eu acho que tem um corte muito de privilégios em Hollywood, na vida real, que são os 40 anos, assim. Se você passa dos 40, falam que o número de papéis diminui. Você precisa ser uma Emma Stone, que a gente estava falando, uma Meryl Streep, mas tem uma baixa, assim. Você não é mais a mãe, aí você pode. Não é mais a protagonista, é você a mãe, você é a tia. Você cai num limbo, né? Você fica numa entre-safra ali de como você se posicionar. Com o homem não acontece isso, Você já viu óbvio. um sketch que é um deboche sobre Eu isso? acho que eu já vi alguma Com a coisa Julia assim. Louis-Dreyfus. Eu esqueci quem era que estava mais nesse sketch, mas tinham outras. E aí são elas num piquenique falando: vem, fulana, vem. Eu já não lembro quem era. Vem, agora você é parte do nosso grupo, das mulheres que não são mais pegáveis, vamos dizer assim, que elas usam outro termo, né, em inglês. Ah, Mais sujo. Mas não são mais pegáveis. Vem pra cá, vem com a gente. Então, tipo, elas próprias debochando. Talvez tenha sido é. escrito, sei lá, pela Tina Fey, bem a cara da É bem Tina a Fey. cara, é. Então eu acho que você se posicionar, com a idade que você tem, no caso da Demi Moore, que passou muito tempo da vida dela fazendo os filmes que eram mais blockbusters, aí quando ela concorreu ao Oscar, ela chegou lá, não foi suficiente. Então, de repente, isso mexe com a cabeça de fato, assim. Uhum. Ela é um reflexo da sociedade, ela é muito privilegiada, ganha milhões, mas ainda assim é um fruto disso, assim. Então eu, sensível enquanto ao 40 a mais, eu consigo olhar dessa forma. Você tem que ser mais magra ainda. Uhum. E tem um dado que eu peguei, eu adoro trazer dados, que fala um pouco sobre isso, né? Talvez um pouco mais na vida real, que ser magra não significa apenas beleza, mas também sucesso. Em um estudo de 2023, a revista The Economist descobriu que mulheres obesas com diploma de pós-graduação ganham 19% menos do que suas colegas mais magras. Então, isso acontece no mercado de trabalho cotidiano, mas em Hollywood também. Imagina em Hollywood. Que a peneira, né, é muito maior. Então, assim, eu acho que é fruto e o efeito Monjaro faz com que as pessoas, assim, se sintam até mesmo mais pressionadas. Uhum. Porque ela julga se você toma, julga se você. Ela tá julgando. E agora vem um fator a mais, assim. Mas eu quero entender qual é o limite, porque chega a estar estranho em alguns casos. Estranho, assim, tá perturbador, né? Em alguns desses cenários. E aí eu fico me perguntando, a gente vai ver isso na tela do cinema e vai conseguir, assim. Acho que vai se acostumar. Você acha? Eu Não acho. sei. Eu acho que a gente vai se acostumar até depois começar a enxergar de longe e ver assim, sabe? É que nem na época da diversidade. Mas ainda acho, defendendo a energia da diversidade, eu acho que hoje as pessoas são, salvo um ou outro, mas de repente numa bolha que a gente vive, elas estão mais cuidadosas ao julgar o corpo alheio. Até que é pra gente falar de forma Sim, até pra técnica. gente adivinhar a gravidez da Rihanna, a gente ficou A gente falou isso, né? Será que a Rihanna tá grávida? A gente pode. grávida. E eu estava lá no Twitter na época vendo, as pessoas estavam cuidadosas, assim. Eu acho que esse foi um legado, se a gente pode tirar Uhum. de alguma forma, esse foi um legado. As pessoas são mais cuidadosas. A gente está na bolha dos nossos seguidores, é muito difícil, tirando o post da madrinha, é muito difícil alguém te ofender assim gratuitamente, sabe? Uhum. Então acho que isso é um legado. Antigamente não era assim. Quando a gente começou nos blogs, a gente vai falar sobre isso. As pessoas eram mais sem noção, elas ficavam lá escondidas, né, por trás de um anônimo, ou às vezes não, nem anônimo. Acho que agora tem mais uma parcimônia, são mais parcimoniosas. Por outro lado, se você parar pra pensar, assim, a obesidade, né, é a única doença em que a pessoa se sente confortável de botar o dedo na sua cara e falar que você tem que se tratar. Você é a vítima, né? Porque, digamos, sei lá, a pessoa é míope, né? Ninguém fica pra você é tão feia de óculos. Por que você não vai fazer uma cirurgia de laser? Mal comparando, assim, mas tentando traçar um paralelo em que a estética entra na questão, né? Você nunca vai ver ninguém falando assim, pô, mas por que você tá tão feia de óculos? Vai lá fazer uma cirurgia de laser. Não vê. Agora, por algum motivo, a obesidade, né, que É um é sim uma debate. doença, as pessoas, né, enfim, a doença pela OMS, não vou nem entrar no mérito. Agora, as pessoas se sentem confortáveis de botar o dedo na cara e falar, você tem que emagrecer. Ninguém te perguntou, meu anjo. Né? Ainda usam muitas vezes o atributo da ciência, né? A ciência aí agora é o remédio. E muitos médicos, outra coisa que eu li, eu fui ver o Michel Alcoforado falando sobre isso, né? Adoro ele. E ele falou que muitas dessas questões vêm dos anos 70, que os médicos tratavam qualquer sobrepeso, depois que surgiu o IMC, qualquer sobrepeso como doença. Então ficou esse estigma. Às vezes a pessoa só tem o sobrepeso, que o IMC em si é uma coisa muito questionável, né? É a 100%. altura, não sei o quê. Eu não posso me Então orientar isso pelo IMC. Pois é, isso veio dos anos 70. Então as pessoas já tratam qualquer sobrepeso
qualquer obesidade, aí tem o nível 1, não sei o quê, como uma pessoa doente, como uma pessoa fadada a sofrer, a morrer, deveria fazer não sei o quê, deveria tomar o remédio, mas, meu Deus, está tomando remédio porque é desleixado. Não, se bobear um Terry Crews tá com sobrepeso. Pois é. Porque ele é o quê? É, Por como é músculo. que você vai calcular, né? Qual é o IMC não é métrica, né? Ele é uma métrica, digamos, do ponto de vista empírico. Quando você está falando de sociedade, está tomando decisões no campo do, sei lá, do governo. Ok. Né? Aí é empírico, ok. Mas do ponto de vista de saúde não faz sentido nenhum. Né? Olhar para isso isoladamente. Mas, bom, nós somos médicas, não é o caso. Mas, voltando um pouco mais à questão do corpo, né? Uma coisa que eu achei bacana recentemente foi o fato de que o Diabo Veste Prada meio que se posicionou nisso. Não sei se você chegou a ver. Do filme? Anne Hathaway, que é uma que que ela também já queria... passou um pouco por essa questão de peso. Dá pra ver que ela pena um pouco com isso, eu acho. Sério? Eu acho que sim. Eu acho que ela sofre muito com essa cobrança. Eu tenho essa sensação. E aí, provavelmente, ela também frequenta desfile, afinal, ela era amicíssima do Valentino e tudo mais. E, recentemente, elas foram ver desfile e se assustaram até por conta do filme, se assustaram com o que aconteceu com as modelos, assim. E olha que elas foram no desfile da Dolce / Gabbana, né? Que mesmo com todos os problemas, era uma marca que trazia Ashley Graham e outros modelos minimamente diversos. E nunca foi. Porque é uma pegada mais sensual, né? Então não é totalmente aquela coisa Prada da né? Mais androgenia, italiana. do homem pré-púbere, né? Porque você viu o desfile masculino essa semana? Vi. Mas eu acho bem Prada, assim, não dá pra esperar muito Eu achei que diferente. não, achei que a coisa desandou legal, assim. Cara, eu gosto de ver sempre os desfiles masculinos, até pra você ter esse repertório, e acho que é meio assim. Os modelos homens da Prada são pré-púberes. Eles não Porque têm. a coleção também, Não né? consegue Muita levantar calça uma lata. skinny, mas eu acho que é o que eles querem, é o público deles, assim. Pra falar o oposto, se você olhar o desfile da Ralph Lauren, perfeição masculino, né? Perfeição. Tinha homens de todos os estilos, e estilo pessoal mesmo, assim. Uhum. Mas Prada, realmente. Agora, quem é esse pré-adolescente que tá comprando Prada? Que ticket é esse? Que Italianos. mesada é essa? Porque, assim, fiquei muito, muito impressionada. É sarcopenia, assim, não sei explicar. Tá? Além da magreza, sei lá, não tem não tem um bíceps, tríceps, não cabe na Que é roupa. o que falam, né? Pra ser o cabide pra roupa São nem linhas performar retas. bem performa, né? Mas bom. Enfim. Mas, e aí, voltando a falar de Semana de Moda, e Diabo Veste Prada, então no filme eles se certificaram de que não teria ninguém nos padrões atuais de magreza, seriam mais padrões antigos de magreza, que são mais saudáveis, aparentemente, né? E eu achei o timing muito bom, porque na época Mas que isso no saiu, desfile ou no elenco todo? Porque o elenco tinha um homem gordo, que era o assistente do Não, assistente. o que eles não queriam era magreza extrema. Eu não vou nem dizer que, assim, é um exemplo a ser seguido, não. Mas que bom que eles já tiveram essa preocupação básica, exato. Então, isso. E o timing foi muito bom, porque assim que essa declaração saiu, que foi a Meryl Streep até que falou, que a Anne Hathaway foi quem tomou a providência, né, de certificar de que não haveria modelos assim, e a própria Meryl Streep falou, gente, eu tô um pouco assustada com a magreza, tá? Meryl Streep. E aí, foi no mesmo timing da Semana de Moda de Paris, em que saiu um dado em que 0,3% das modelos que desfilaram em Paris, tá? Que é certamente a mais magra das semanas de moda, eram modelos de corpo diferente do magro. O que quer dizer com isso? Tem a plus size e tem a normal, entre aspas, né? Então, mid size ou plus size, 0,3. 0,3. E nas principais marcas não havia nenhuma. Inclusive, uma das coisas que eu falei, assim, todo mundo falando que a Chanel, botou a mulher de cabelo branco para desfilar. Legal. Mas todas magras. Super magras. A Chanel, ainda antes do Mathieu, ela trouxe alguns modelos mais mid-size, né? Mid-size, que Era a Jill Corteleve, a Devin Garcia, assim, que assim, você bota a foto, você até questiona, assim, você faz assim, mas muito pouco. Mas marca francesa é a pior de todas. Italiana também. Londres tem o quê da disrupção? A Caroline Vito, que é uma estilista brasileira, a gente foi até no desfile dela. O desfile dela, se não é todo, é 90% de corpos diversos. Aí você vê corpos diversos mesmo. Mas aí eu pergunto,
usam sempre as fotos dela como token, né, como referência da diversidade. Mas cadê essas roupas na passarela? Cadê essas roupas nos editoriais? Uhum. Cadê essas roupas sendo usadas por celebridades? Não tem. Então, assim, muitas coisas acabam sendo só para inglês Pô, ver, quase que literalmente, e assim. são roupas muito diferenciadas, então São, você são. reconheceria facilmente num editorial, E né. sabe o que que ela fala? A roupa dela tem muito, vou chamar de ferro, né, tem umas coisinhas É. retorcidas, e ela fala justamente por conta desses corpos diversos que ela quer vestir, as roupas são meio que ajustáveis, assim, porque essa é Uhum. uma questão, né, a modelagem, as pessoas, as marcas acabam: "Ah, então não vou fazer, vai focar nas pessoas magras", mas ela olha. Um que sempre olha é o Christian Siriano. É. Eu adoro ele, não amo muito o estilo dele, ele tem um quezinho de cópia, mas ele, antes de ser modinha, ele vestia com louvor, assim, Uhum. sabe. Ele entregava, ele era muito bom. E não, e vou dizer, antes de ser ele é pioneiro nisso, né. Até Dolce& Gabbana vestia, até fazia uma coisa mais exuberante. Aí você olha pelo outro lado, o Yves Saint Laurent, que é uma marca que eu adoro esse imaginário, as bolsas, os desfiles dele pra mim me incomodam mais que o da Prada, principalmente que é o feminino, né, da angústia. 2 coleções atrás tinham de meia calça, você lembra? Uhum, As roupas eram de meia calça, aí entra uma outra questão, porque é o homem vestindo a mulher. uhum. A quantidade mínima de estilistas mulheres que tem. Aí você pega da Chloe, esqueci o nome dela, que ela Ai, é pera, maravilhosa, é Kemena Kemena Kamali, Kamali. alguma coisa assim, é. É, Kemena Kamali. São muito a Stella McCartney, são muito poucas mulheres vestindo mulheres, aí quando o homem Sarah veste mulher Burton. acontece isso, a Sarah Burton Mas que é é difícil, dá pra não cabe numa mão, né. a gente pode finalizar por Louise aqui. Trotter. É, Pronto, melhorou um pouco. pronto, tá. Mas antigamente era menos ainda, então essa diversidade acaba ecoando. A gente vai comprar na Yves Saint Laurent? Não, mas uma Zara vai se inspirar, vai ter Uhum, um vestido, você tinha que tomar cuidado, porque a meia podia desfiar, sabe. uhum. Isso é sobre corpo, né, uma percepção do homem sobre o nosso corpo. É, uma marca que a gente gosta, né, É. mas realmente peca muito nesse cenário. E aí em tempos de Monjaro tem uma conspiração rolando, que eu não sei se é conspiração ou se é fato, tá, de que os tamanhos estão encolhendo. E estão encolhendo, assim, não ao longo das décadas, que eu acho que isso aconteceu, mas de 2 anos pra cá. De Fato. um ano pra cá, porque várias leitoras minhas estão Fato trazendo ou essa pauta, fake? fato ou fake, e uma delas, olha que danadinha, ela tem uma calça, de uma fast fashion, ela escaneou o QR Code da etiqueta, da Mecanismo. é muito esperta, do jeans dela, encontrou a mesma calça e comparou as medidas. E, de fato, a calça tinha encolhido. Encolhido significativamente. É tipo, diminuiu 2 Ó, tamanhos. Se ela um fosse super comprar encolhimento. um super encolhimento. Se ela fosse comprar o mesmo modelo hoje, ela precisaria pegar 2 modelos maior, Caramba. segundo a tabela de medidas. Então, isso que você trouxe é um fato, porque eu estava vendo no Twitter, lá que eu sempre é o meu radar de referências, de uma pessoa reclamando também de tamanho, aí cheguei a uma entrevista da CMO da Riachuelo falando sobre, vou falar brevemente, começa a faltar nas araras PP e P e sobrar GG e G. Um fato que não acontecia há pouquíssimo tempo. Quando olhamos para o nosso portfólio, em média 5% da nossa grade modelagem caiu. Quando pensamos do PP ao GG, já temos essa diferença. Em grades mais do dia a dia também, uma redução de quase 100% do mercado de moda plus size em 2026, após anos de expansão. Ou seja, eles estão notando que a demanda está menor e já estão diminuindo. É, eu não vou vamos lá, do lado do lojista, né, do lado da cliente, acho meio gaslighting, assim, você trocar o tamanho simplesmente com a mesma etiqueta. Por outro lado, entendo que o lojista está tomando prejuízo no tamanho grande, porque a população está emagrecendo, né, afinal temos aí uma medicação milagrosa, não vou dizer menos, chegou para revolucionar essa questão da manutenção de peso, e entendo que você, né, de repente, vai precisar diminuir sua Claro, você grade. pode adaptar, né, mas extinguir, Você se assim, lembra de parece que é ter um grito de salvação, assim, de, sabe, se me libertei. Você Isso eu se acho lembra de ter tamanho 32? não, 32 é 32 nas crise, lojas? Tipo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Só essas lojas bem de tipo it girls aí que, sabe, sempre foram esse padrão. Nos anos 90, você se lembra de existir o tamanho 32? 34 já era uma exceção, assim. Pois é, e agora a gente vê 32 nas lojas. E, na boa,
Que bom que tem o 32, porque eu prefiro 1000 vezes uma marca que cria o 32 para se adaptar a essa nova demanda, Mas que não tire o 44, 46 e ou que não assim diga para sucessivamente. você que o 40 do ano passado agora é 44. Isso tem até uma questão técnica que você não pode ludibriar o seu A cliente, gente né. nunca teve muito padrão, né, em Mas matéria de agora eu tamanho. acho que eles estão fazendo valer desse vai e vem e inclusive na entrevista da CMO, não só ela como os outros falam que é uma questão porque as pessoas, assim, não que seja um fato, mas pode acontecer, elas emagrecem e podem engordar, então esse efeito sanfona vai ficar muito presente no dia a dia, tem marcas, talvez marcas mais autorais, que estão lidando até com o fato da versatilidade de uma roupa. A Uhum. própria Caroline Vito, que a gente falou, nesse pensar, porque assim, a sociedade hoje muda, a roupa que a gente está usando vai mudar também. Então, aí, a partir do momento que você emagrece muito, aí você compra as roupas novas, aí você doa as outras, aí você vai criar um outro problema e a gente entra do lado da sustentabilidade. A Uhum. gente vai ficar comprando roupa o tempo todo, vai ficar descartando roupa, porque nem todo mundo doa, aí o outro vai querer vender. Então, acho que é um caos generalizado que tem que ser visto com calma e um pouco mais de cuidado, né? Porque as pessoas que são gordas, de corpos diferentes, elas também ainda precisam ser respeitadas, né. E vestidas, né. É. Por mais que não estejam mais na moda, elas precisam se vestir acima de estar na moda. Você já viveu muito na sanfona? Dos meus 30 anos pra cá, muito. Quando você era mais Muito. nova não, né, você sempre foi mais magrinha. Cara, eu sempre fui magra, É. mas com quadril e com coxa grossa. Eu lembro que minha mãe falava assim, né, acho que jovem, né, todo mundo coloca uma referência. Minha mãe: "Olha, a Cláudia Raia tem coxa grossa", ela botava de referência a Cláudia Ah, Raia. fofa. É, a Cláudia Raia que não sei o quê, então eu sempre fui magra. Agora engraçado, agora vamos entrar pra nossa parte pessoal, né. Eu sempre me olhava como o meu corpo, né, a gente nunca tá satisfeito com o nosso corpo, mas desde nova, amando moda mais ou menos, a minha preocupação, que não era saúde, a gente era nova, era vestir, era caber na roupa, era o meu parâmetro. Eu ia pra praia pouco, não ligava se tinha uma barriguinha, um buchinho, eu só queria caber e assim foi. Depois que eu virei blogueira, as coisas começaram a mudar. Mas É. sabe, aí entra num outro ponto, eu lembro exatamente, quando eu comecei meu blog, eu nunca quis o fashionismo que fosse sobre o look do dia. Até porque era muito no início, né, poucos blogs de look do dia existiam. Eu sempre quis que fosse um escapismo, um diário pessoal, e quem me inspirou nisso? A Ale, que semana passada estava aqui, o blog dela também não era sobre o look do dia. A gente mal sabia qual era o rosto da Lê, era sobre outras Assim, era uma pessoas. foto na bio É. e olhe lá, que nem o meu. E a gente falava, era o diário pessoal, a gente falava, falava, falava. Aí deu 2009, 2010, que as coisas começaram a sair fora de controle. Eu lembro de 2 momentos que me fizeram assim: "Espera aí, eu não vou me meter nessa não". Uma blogueira estava postando o look do dia dela, aí uma pessoa, eu não sei se eu já falei isso aqui: "Nossa, olha o chão da casa dela, que horrível". Eu: "Caraca, tem pessoas que vão reparar no chão da casa da menina". E uma outra, essa mexeu comigo, mas eu: "Ué". Era um evento que a gente fez, que eu fiz, não sei se você estava, acho que a gente nem se conhecia. Aí era uma foto minha com outras blogueiras e a pessoa falou assim: "Nossa, a Tereza é gorda". Aí eu olhei assim, caraca, eu não me achava. Me achava o meu corpo esquisito e assim, não vou colocar o padrão que A não é. pessoa publicou isso? Ela comentou num post que eu fiz de um evento. Aí eu falo assim, e na época, eu não vou falar: "Ah, eu era não sei o quê", mas eu não me achava, eu era, sei lá, vestia 40, minha vida toda foi muito 40, às vezes 42. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar de Nova York, e na época de Nova York eu emagreci muito, por quê? Porque foi gripe suína que teve? Não me lembro. Teve gripe suína. Peguei a gripe suína? Não, mas fiquei com tanto medo, que não comia, aí eu não descia, assim, era o caos. Aí foi Espera aí, a indo. hipocondria foi tamanha que você não Eu não comeu? disse não. Não, era antes de ir, era uma coisa assim, era por conta da gripe suína, pode ver aí, 2009. Então, assim, eu estava super satisfeita, eu cabia em todas as roupinhas e tudo mais, mas a pessoa falou isso, eu não me percebi assim. Mas é E óbvio, na uma pessoa que vai às 40 é gorda onde? Aí a pessoa falou, aí na mesma época eu tinha, sei lá, 27, 28 anos, muito desligada, muito descolada e tal. E não Eu e vou me vamos meter lembrar que nessa? foi nessa época, você chamar a pessoa de gorda era ofensa. Hoje em dia, a gente não vê mais assim. Foi aquilo que eu falei, hoje em dia não vê mais assim, mas naquela época as pessoas estavam se fazendo mais do que nunca Ela valer do deliberadamente te ofendeu anonimato. naquela época. E É. ela falou até de um jeito meio sutil, ué, não sei o que, assim, ela falou de um jeito, obviamente não vou achar, mas antes disso, antes de qualquer coisa, eu não via o fashionismo como, eu não queria fazer meu look do dia, eu queria Uhum. existir escrevendo as coisas que eu gosto, e eu olhava como a Lê como uma referência. Aí eu olhei aquilo, e associado ao fato, já era, sei lá, 2010, 2011, a menina julgou o piso da outra. Eu: não tô afim não". Eu estava numa época que eu não estava afim. E assim foi, assim, mas a relação com o meu corpo,
meio que E era um começou piso isso. feio? Não, né? Era um piso tradicional. Não, não era feio não. Não, porque eu acho que eu sei qual é o caso. Você sabe, é um E era um caso piso assim. caríssimo. Só que Não é esse que você tá ah, tá, pensando. ok. Não é esse que você tá pensando. É tradicional, não era Tá. esse. Era um piso, assim, normal, classe média, sei lá. Mas aí é engraçado que a nossa percepção de corpo começa daí. Mas eu que sempre fui a magra, com coxa, com quadril e tal, eu comecei a engordar, porque eu engordei bastante, numa época que eu deveria, e coloca em aspas disso, deveria ser magra. Mas até então eu trabalhava em obra, eu vivia na rua e tudo mais, mas aí eu comecei a ficar dentro de casa, trabalhar, aí o meu corpo começou a mudar Uhum. numa época que ele deveria estar padronizado para Te o período das exigiam ser blogueiras, magra. é. É. E eu que escrevia sobre moda, moda mesmo, as marcas, em um determinado momento, o que elas estavam procurando? Não estavam procurando a menina que estava escrevendo, estavam procurando a menina que estava vestindo. Então, por muito tempo, não é que eu lidei mal, eu acho que eu comparado com outras pessoas, eu acho que eu lidei muito bem, assim. Acho que uma outra pessoa poderia achar que eu me incomodava mais do que eu me incomodei. Mas eu vejo que pessoas que sofreram muito e eu comecei a me fechar por um momento quando eu via que alguma marca fazia mais com isso, assim, que o seu trabalho mais hercúleo, mais coisa, não era tão recompensado, entendeu? Acho Uhum. que você viu alguma coisa parecida, né? Minha experiência é um pouco diferente da sua, porque, eu nasci com 5 quilos, Tereza. Eu nasci de dieta, praticamente. Não que minha mãe tenha deixado de, sei lá, me alimentar, mas, eu já nasci com 5 quilos. Eu era enorme, eu era grande, eu era pesada, sempre fui, desde pequena. Então, eu tenho memória de eu fazendo dieta desde muito Desde sempre. criança. Sim, indicado por médico, óbvio, não era minha mãe não era doida, mas, eh, então, eu era criança gorda, né, numa época que isso hoje em dia até cada vez mais, né, crianças gordas por conta da alimentação que tá cada vez mais precarizada. Mas eu não, eu já nasci gorda e meio que fui ficando, então, se você olhar até minha curva acompanha, mas eu precisaria em algum momento fazer dieta. Então, a minha vida inteira foi nesse Pautado conflito nisso. com, a relação com a comida, assim, né, tipo, sempre gostei muito de comer mais do que deveria, continuo assim, mas hoje eu administro. Na época não, era difícil para uma criança entender, tipo, o que que eu tô fazendo de errado, porque eu tô felizona aqui comendo, sei É, não lá, tem a pressão, né, comendo meu requeijão, sei no lá. seu requeijão. É, gostava de requeijão quando era pequena. E aí eu estava lá, comendo relativamente saudável, mas eu precisava perder peso, supostamente. E tem vários momentos, assim, tipo, me lembro do médico que me mandou comer 1 tonelada de sopa, fiquei anos sem comer sopa. Traumatizou, é. Eu adoro sopa, tá, adoro. Só que eu Se fiquei entendeu com a sopa hoje em dia. sim, é uma delícia a sopa, não sei quem não a sopa não é janta, não concordo, acho sopa uma delícia. Agora, fiquei anos sem comer, eu me lembro de vários momentos, assim, da minha infância em que eu fui confrontada com essa questão, e sempre, sempre teve pairando ali de algum momento. E em algum ponto, né, sei lá, na adolescência deu uma espichada, melhorou e tal, mas continuava lá, né, enquanto adolescente o metabolismo deu conta, conforme a vida adulta chegou, eu precisei fazer uns ajustes e meu estilo de vida não melhorou, foi piorando, assim, minha Mas você alimentação sempre foi muito atlética. Você não não fazia muito. o remo? Não Eu era fui remo? eu fui atleta em determinado momento amadora, né, assim, vamos lá. Ah, Federada, mas é. amadora. Mas isso foi na adolescência, justamente. E não sei se você conhece apetite de atleta. Muito. É uma coisa meio assustadora, entendeu. E aí, quando eu parei de ser atleta, porque a vida não te permite ser atleta por muito tempo, né, é por isso que eu Você admiro deixou. tanto atletas, porque é um sacrifício enorme. Eh, Você se forma, sei lá, você tem que fazer outras coisas, tem que estudar, tem que, né, enfim, entrar para o mercado de trabalho, etcétera. Então, para quem abre mão de tudo para ser atleta, eu acho admirável. Agora, não era muito meu perfil não. E aí o apetite fica, né, e aí, daí em diante foi sempre uma luta, uma sanfona para lá, para cá, até que em determinado momento, no meio dos meus 30, assim, a coisa desandou muito, muito, muito. Mas isso você já era blogueira. Já tinha passado pela vida de blogueira E em quando que você começou, qual foi o momento que todo mundo acha que você vira blogueira, você tem que fazer o look do dia, você eu tem não que estava aparecer. muito fora de forma, assim, que eu comecei, digamos, entre aspas, né. Mas sanfona, claro, de sempre. E aí, em determinado momento Vira uma eu sanfonia, né, o meu era uma sanfonia, é né, eu moro sanfona. exatamente. A sanfona era muito mais curta, né, em algum momento a sanfona ficou um pouco mais abrangente. E aí, enquanto blogueira, assim, essa história do look do dia, eu ainda conseguia fazer algumas coisas. Eu sempre tive o desafio de caber nas coisas, porque eu tenho 1,80 m, eu calço 43. Então, não é que
Nunca foi fácil, independentemente de quanto eu pesava. E aí, uma vez alguém me perguntou se era muito difícil ser alta, né? Ser tão alta assim. Eu falei, não, ser gorda sempre foi muito pior. Porque a experiência de ser gorda dentro da nossa sociedade, para mim, é uma vivência muito mais, assim, prejudicial. E as pessoas te definem antes, ela é gorda, ela é arquiteta, ela é o quê? Ela é simpática, mas primeiro primeira coisa é a hora que é gorda, mais do que É. ser alta, porque alta muitas vezes é bom, né, a maioria das vezes é bom, né. É bom, sei lá, tem suas vantagens e desvantagens. Mas Eu fiz assim, as pazes com a se minha você altura. olhar alto e baixo, as pessoas vão preferir ser alta por conta desse ideal de que é a modelo, a Gisele, não sei o quê, né. Mas as pessoas têm que entender que nem todo mundo é É a esguia, é a como diz ela, Gisele, eu tô fina, né. Eu não sou uma pessoa só alta, eu sou uma pessoa grande. Então, mesmo que eu virasse faquir, eu não ia ficar igual a Gisele, nunca, né. E diria até hoje, Gisele é uma das modelos mais saudáveis. Todo mundo fala: "Você podia ter sido modelo". Eu falo: "Você já viu uma modelo ao vivo? Porque é metade do meu tamanho". Então, na largura, né. Então, nunca poderia ter sido modelo, independentemente da dieta, porque não é minha estrutura, né. E, enfim, ao longo desde muito cedo, eu já me tolhia de fazer algumas coisas, muito porque eu entendia que aquilo me deixava insegura, né. Então, eu desde nova não mostrava braços, nunca não uso regata desde que eu tinha, sei lá, 15 anos. Se você me viu de braços fora, sério? aham. Se Eu fui você assim depois dos 30 e pouco, eu sou muito calorenta, eu Não, eu precisava sou friorenta, então ajuda. Agora, se você me viu de braços fora, provavelmente eu estava na praia, que é uma coisa que eu nunca deixei de fazer, independentemente de estar gorda ou não estar, tá. Eh Felizmente eu consegui desvencilhar a minha autoestima do meu peso, porque eu sempre fui, assim, fora do peso, então não dava pra eu ficar teve um conjugando uma trauma, coisa né. com a outra, não tem como, né, não se sustenta. Óbvio que ficava frustrada de ganhar peso, de ter algum descontrole, isso é que me chateava, na verdade, que a minha relação com a comida era muito de não importa o quanto você come, você não está satisfeita. Então isso é extremamente frustrante. Ou perder o controle, assim, ao ponto de eu estar comendo uma coisa que eu não me lembrava de ter buscado, né, que é a compulsão, né, muitas vão se identificar Você aí. gosta de petisco? A minha falha do sistema é petisco, eu adoro petiscar. Eu já aprendi que petiscar é um tiro no pé. É, eu adoro É. petiscar, mas aí agora eu consigo reservar mais para os finais de semana, assim, mas por muito tempo era o petisco. Eu não sou aquela pessoa que quer misturar o macarrão com feijão, assim, eu gosto de comer quando eu tô feliz. Não, você Aí eu tô come triste, aí eu como um chocolate, assim. eu acho que você Agora come coisas mais calóricas e talvez por isso. eu adoro pão com É porque manteiga. eu te conheço, você come pouco. É, eu não como muito não. Você come pouca quantidade. Eu não, eu É, como pra caramba. não. Mas eu como Mas é o muito bem hoje em petisco. dia. Como super saudável. É, né. É, não, você, assim, ela faz campanha em restaurante pelo legume, assim. Ela causa Meu rebelião, ela meu leva protesto, cartaz, cadê meu brócolis? é bizarro, batatinha, Não, né, isso aí vale. Vou fazer um corte disso. Restaurantes, cadê o meu legume? ela porçãozinha de Eu não legumes, aguento mais no restaurante ter uma proteína e um carboidrato, uns um legumes amido. murcho ali. Pô, eu legitimamente quero comer um legume. Me dá um legume, É, cara. Sério, não precisa de muito. Me dá um brócolis, uma couve-flor, uma cenoura. viu, campanha pelo legume da Mas Gabi. eu não tô pensando na magreza quando eu tô dizendo isso, porque eu também quero Você carboidrato. gosta, Eu quero ter o terceiro elemento. Eu quero meu legume. Põe meu legume. Tá, é. pode finalizar o corte. Mas bom, tirando essa parte, que a gente pode voltar em outro episódio. Então, eu sempre tive que administrar essa questão de ser fora do padrão, fora do tamanho. E um dos motivos de eu gostar tanto da consultoria de imagem, porque foi o lugar em que eu descobri que eu não precisava me adaptar à moda. A moda tinha que se adaptar a mim. Olha que coisa. Prestou um serviço a você, né. Quando eu fiz o curso de consultoria de imagem, assim, foi tipo realmente um Foi life clique. changing pra você? Foi, porque eu entendi que existe esse lugar em que você não tem que mudar quem você é. Dá pra você conjugar quem você é hoje com onde você quer chegar de uma forma inteligente e estratégica, sem você precisar sucumbir a ter que fazer uma baita dieta. Então, meu primeiro curso, você lembra o meu primeiro curso? É como se vestir melhor, Eu lembro. comprando menos e sem fazer dieta. Gente, tem muito tempo isso. Olha como eu já lidava com É, como é que fala isso? limitante. Crianças É. limitantes. As objeções da audiência aí, né. Porque foi como eu vivi isso, não foi uma coisa Que marqueteira, surgiu da foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, enfim, tem muito da minha história pessoal atrelada a isso, tanto que meu TED é, fala muito sobre isso, né, não é. sei se você enfim, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu dei um TED Talk, então se quiser saber mais sobre minha experiência pessoal lá, No eu falo um YouTube. bocado sobre isso. E você no mundo dos blogs, no lado blog, você sentiu algum impacto, alguma percepção, assim? Sim, chegou a um ponto de uma pessoa
uma figura de autoridade, não vamos entrar no mérito de quem. Não, não vamos falar. Virar pra mim e falar com todas as letras: "Ah, perde só uns 3 quilinhos". Ah, tá. Falou assim, ao pé da letra, tá. Nunca falou pra mim? É. Será que desistiu? Nunca é porque eu tinha engordado, Hã. então não é que, assim, eu mudei, né, eu tinha engordado um pouco, não muito, mas um pouco. E aí me deu um toque, Hã. assim, eu falei: "Olha, eu não vou concorrer com a princesa", você entendeu? A percepção do Não, nem me chateou ouvir isso, na verdade, porque eu meio que esperava que eu fosse ouvir alguma coisa é, desse tipo, mas eu nunca teria tomado essa iniciativa por conta de um comentário desse, é. seria porque eu estava insatisfeita e eu estava mesmo. E pra pegar roupa, essa era a minha E isso era o maior drama. experiência horrível, porque eu sempre lidei bem, até hoje, acho que hoje melhor ainda, depois você faz 40 você fica mais assim, Uhum. mas quando eu tinha que pegar roupa pra alguma produção, teve uma loja que eu fui, não me esqueço jamais disso, você conhece a loja? Eu ia lá, eu teria que ir lá pra pegar uma roupa pra um evento, alguma coisa, aí a gerente me olhou de cima a baixo: "Não, não tem nenhuma roupa pra você não". Aí eu: "Como assim?". "Foi o fulano de tal, assessoria tal que falou pra eu vir aqui". "Ah, tá. Não, mas não tem, não sei o quê". Ela começou a disfarçar, Gabi, eu fui no chão. E eu não fico abalada com isso, mas o jeito com a qual essa gerente falou mexeu comigo. Então, eu sempre tive várias Natural, né, Tereza? Uma grosseria é, enorme. eu tive várias oportunidades de pegar, mas eu resistia. E me sentia assim, eu me sentia resistência, sabe. Porque o que que resta, gente? Era um pouco tenso, assim, fazer produção, porque É, primeiro já tinha questão do sapato, que já era um imbróglio, sim, ainda ainda tinha isso, até hoje. Aí entra nessa história da modelagem, realmente, aí, é. eu já tinha uma preocupação em alguns momentos, sim, de tipo: "Caraca, será que vai ter roupa pra mim? Será que vai funcionar Aí você o recorre a quem? sutiã?" Uma própria fast fashion era um reduto, assim, que ainda com muita dificuldade, mas eu lembro que eu trabalhei muito com a Riachuelo, com todas essas fast fashion, Riachuelo, Renner, que aí você tinha mais tranquilidade, que a grade, apesar de não ser a ideal, ainda era um pouco mais flexível, assim. Gostava mais de trabalhar com essas marcas, porque era Amaro, eu fiz bastante É, coisa com a Amaro, a Mara assim, era porque tinha um pouco mais, mas se você pegar essas marcas, assim, X ou Y, já não era tanto. lembrando que nessa época a gente não era plus size, hein, a gente era size, É, é. e mesmo assim já era um Ainda drama. tinha isso, eles É. colocavam: "Ah, é mid-size, não sei o quê, não sei o que lá", enfim. Eu achava que eu vejo muita gente, escuto muita história de pessoas mais magras, menos magras, que sofreram muito com isso. Eu acho que eu consegui lidar bem, ainda que olhando agora em retrospecto, eu vejo um pouco mais: "Nossa, eu poderia ter me rebelado mais", assim, Uhum. sabe. Mas eu simplesmente quis Ah, era um outro momento, você é, estava com outra cabeça. Falando em fast fashion, uma das coisas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com todas as polêmicas, eu não consigo ter muita raiva da Zara, eu também não. porque em determinado momento da minha juventude, em que eu era muito Hipócritamente. maior que as minhas amigas, muito maior em todas as dimensões, quando chegou a Zara aqui, cara, uma loja que não era de adulto em que eu cabia. Você tem disso? Porque eu tinha que comprar roupa nas lojas que os adultos compravam e não que as outras adolescentes compravam. Eu tinha essa limitação. Quando a Zara chegou pra mim, foi tipo um reduto. É. Então, E ela é o reduto até para quem supostamente entende quem menos de diria, vou dizer que moda, a Zara é vários assim, fast reduto do fashion. tamanho, não era bem isso, mas, nos anos, sei lá, início dos anos 2000, não lembro quando é que aconteceu isso. Cara, pra mim foi uma glória a chegada da Zara, do ponto de vista abrangência. Não era enorme de tamanho, mas era o suficiente pra eu entrar, que era uma novidade pra mim, então E eu acho que foi bom. democratiza o não só o acesso à moda, mas também a gente falou isso, né, de como você se sente confortável pegando a roupa, experimentando a roupa, sem nenhuma vendedora eventualmente julgar. Porque julga se você vai caber, julga se você vai ter o dinheiro, se você está encaroçando ela, tudo bem, é o trabalho delas, mas a nossa, muitas vezes a pessoa está num mau dia e se sente meio incomodada. Então acho que você ir numa fast fashion, você se sente mais à vontade. Eu sou assim. Primeiro que eu não gosto de ninguém me perseguindo e de querendo experimentar, eu não gosto de experimentar, né, eu gosto de levar para casa para depois trocar. A gente já falou sobre isso não é estratégico. Ah, mas é tão gostoso ter o poder da troca depois, Mas parece você não troca tudo que você compra. eu troco e dou um pouquinho mais. Enfim, voltando ao nosso corpo, Pra gente fechar esse capítulo, a gente falou aí do que tá acontecendo no mercado, do Hollywood, Paris, Fashion Week, passarelas, nossa experiência. Acho que hoje a gente tem uma maturidade muito melhor para muito, lidar muito. com essa falta de representatividade, encaixe ou até recriminação Você que se a gente sentir meio possa no ver. limbo, né, acho que muitas vezes a gente sente eu me sempre me sentia no limbo, não era isso, não era aquilo, o que que a gente é, E né. também com as oscilações Sim. de peso, né, que faz parte da vida. Você tá de férias, você come um pouquinho mais ou, sei lá, machucou o tornozelo, aí fica em casa um pouco de molho. Acontece, o trabalho tá exigindo. Então, o que que você diria para uma pessoa que tá passando por alguma insegurança relativa ao seu corpo?
exista, né, resista. Não sei se eu posso falar coisas muito boas de um ponto, não quero ser a deprê da situação, mas quando a gente faz 40 anos sendo influenciadora, as coisas degringolam do ponto de vista das pessoas te olham diferente, um cliente te olha diferente, eles te botam num segmento diferente, sabe, eles categorizam diferente. Isso quando categorizam, eles podem te ignorar. No meu caso, ainda teve o plus de uma bebê recém-nascida em casa, mas, ao mesmo tempo, essa foi a idade que eu me senti mais empoderada, que eu me senti mais, assim, apertando o F para as coisas, ligando menos, dando mais valor ao meu corpo, sabe. Eu consegui olhar meu corpo com mais carinho, com uma outra percepção, sabe. Então eu vejo hoje em dia, mesmo com o fim do boom da diversidade, eu vejo que ele deixou um legado, tem uma herança. As pessoas olham, as pessoas respeitam mais, elas se percebem mais, eu acho que é resistir sobre essa onda que está acontecendo e que não há problema nenhum. E eu acho que você tá em ótima fase mesmo, acho que você se reflete Eu se acho. nota. Obrigada, É, obrigada. acho que tá muito Eu bem. acho que, cara, você em algum momento da vida vai chegar aos seus 40 aí, Falta pouco, falta pouco? uns 3 mesinhos É só. é um momento para mim é libertador. Essa questão do cliente, foda-se, mas eu acho que é um momento libertador. É um momento que a gente se importa menos, cara. Ah, que bom. Eu me importo menos com as coisas e vivo minha vida. Eu sou muito tranquila, né, sou meio pacata, mas eu me importo menos. Então, assim, se importe Eu acho menos que o meu único porém vai ser realmente metabólico, assim, é. Aí a gente chegou aos 42, aí eu estava vendo a doutora Isabela Bussadi, né, que é minha endocrinologista, já estava falando, né, tenho o 42 ou 44 anos, né, que o hormônio faz isso. Eu tô meio que nessa fase, meio barro, meio tijolo, mas ainda assim, eu acho que só mostra a potência do nosso corpo. Se a gente tá falando de corpo, é a potência do nosso corpo, até mesmo em mais uma vez, em resistir. aliás, eu acho que vale enaltecer nossas médicas aqui, tá. Muito. Vamos. Por quê? Sabe por quê? Porque, eu tentei, como você sabe, nasci com 5 quilos, né, então tentei todas as dietas que existem, de todas as vertentes, todas as épocas, e eu vou te dizer o que que foi a virada de chave pra mim. Se você está tentando emagrecer, se isso é um objetivo seu, não estou dizendo pra você fazer isso, eh, a única coisa que eu posso te dizer, assim, não vou dizer o que que eu fiz pra emagrecer, não vou entrar nesse mérito, não acho que é meu lugar, mas tenha alguém te olhando, tenha acompanhamento, seja uma nutricionista, uma médica, a depender do caso, vai ter que ser médico. Tem que ter alguém para te acompanhar, porque o Cuidar de diferencial para você, mim né. foi ter um compromisso com a minha médica eu chamo ela de anjo da guarda, que é a doutora Silvia Sartoreto, a mulher que me salvou de mim mesma, né. Você tem a Isabela, que é magnífica também, conheço ela pessoalmente, não sou Ela paciente dá uma dela. assim, parece que ela te pega no colo, assim, a consulta dela e com da doutora Ana, né, são, gente, 2 médicas, assim, te abraçando, é fundamental, mexe muito no meu psicológico também, assim, Uhum. sabe, na autoestima, no psicológico e na nossa força, assim, acho impressionante. E temos uma médica em comum, doutora Viviane Monteiro, É, nossa ginecologista, que também é outra que, assim, ela sabe, te joga lá e te dá todas as ferramentas para você se manter no alto, mesmo em tempo de hormônios assim, emoções assim. Acho fundamental. Eu sei que ainda é um privilégio, né, a gente falar de médicos, não é barato, tem médicos que não são baratos, mas procurar essa informação para além da dica nas redes sociais, assim, fundamental, até porque tem muita sabe. dica furada. Muito, É. talvez até a maioria. A própria doutora Isabela, uma vez, ela fez um levantamento, sei lá, de cada 6 a cada 10 dicas de médica furada é pseudomédico, é coach, então tem o seu médico de estimação, médico de família, É, para cuidar de você, assim. alguém qualificado. Exatamente. Bom, então fica aqui o nosso salve para as É, nossas fadas que obrigada cuidam de por cuidar da nós. gente. E, enfim, então vamos falar do Ready to Share? Reta final, Reta falando final. sobre corpo, mas mais precisamente daquilo que veste o corpo, é isso? Então, é porque a gente está entrando no mês de julho, não sei se todo mundo sabe, é um mês que acontece uma pequena coisa, um fenômeno no comércio chamado liquidação. E aí a gente resolveu fazer um bate-bola aqui sobre esse tema. Munidas de Pronta? celular, prontíssima. Gabi, ready to share? Ready. Liquidação é para renovar o guarda-roupa ou estocar arrependimentos? Nenhum nem outro. Como consultora de imagem, tem que dar uma resposta mais responsável do que essa. Que seja rápida. Tá. É para você encontrar boas oportunidades, que você vai usar de fato. Não é para você nem repor o guarda-roupa inteiro, porque liquidação é o que sobra, né, vamos combinar. Uhum. E também não é para guardar nenhum arrependimento, pelo amor de Deus. E o que você procura numa liquidação? Coisas que estão na minha lista. Eu tenho listas mentais, assim, do que eu tô buscando. Que só usa na liquidação, assim? Não, a liquidação é uma oportunidade para pagar um preço mais convidativo, às vezes em coisas que não tenham, que eu sei lá, diferenciadas. Tá. E o que você evita na liquidação?
Comprar apenas pelo preço. E como chafurdar cores em meio ao caos liquidativo? A cor é fácil de achar, né? Porque primeiro não tem muitas hoje em dia. A sua cor, que você diz. As minhas cores. Segundo, porque tô falando do ponto de vista pessoal. Então, a cor ela salta aos olhos na multidão. Hoje em dia tá fácil de achar. E geralmente é o meu primeiro chamariz, assim. Se eu vou num, sei lá, digamos que tem um arara com milhões de peças penduradas, eu vou direto na colorida. Regra de ouro para garimpar bem. Experimente muito e confira se a peça é inteira. E quando é cilada e quando é oportunidade? Cilada quando você compra apenas orientada pelo preço. Oportunidade é quando algo que você realmente se identifica, que você teria pago num preço cheio, mas você viu agora num preço mais barato, que ficou mais tangível. E liquida, da Chanel ou da Dior? Hoje, Chanel. Viu, Matias? Eu gosto dele. Pronto. Tereza, ready to share? Ready. Desconto ou parcelamento? Parcelamento. Se tá deixando parcelar, eu parcelo. Tá. Não, ou desconto, aí depois... Você sabe que o banco tem um negócio que você pode parcelar a compra? Para Sim. de dar dica de endividamento para as pessoas, Tereza. Tem um jurinho de leve, mas você pode... vamos pensar. Ai, Jesus do céu. Mas você não sabia? Você tem Santander? Eu- Você pode parcelar uma compra até lá fora. Tudo bem, mas assim, vamos... Nunca se sabe a oportunidade. sei lá, um caminho rápido para se endividar, essa dica. Não, eu não sou endividada, tá? Só tenho um tino. Tá, mas... Fede. Bom. Vai. Bom. O que tem na sua lista de compras agora? Caraca, já tá tudo tão comprado. Que tem na lista de Já compra. abasteceu tudo? Já tá tudo tão comprado. Mas eu não comprei nada na Zara. Na sale da Zara, não comprei Essa era a minha nada. próxima pergunta. Comprou o que na Liquida Zara? Você sim, o quê? Nada. Olha, eu tô em fase de acessórios. Inclusive, esse aqui é um anel de azeitona. Então, eu tô muito de acessórios e anéis. E eu comprei tudo que eu já comprei. Um colar não, uma argola. Tá, pagou preço cheio em tudo? Cara, se eu te contar quando foi isso aqui, você vai ficar chocada. R$15. Nossa, onde? Depois eu te conto. Tá. Jejum de compras ou jejum de champanhe? Não, como taurina, eu compro muita comida e bebida. Então, eu prefiro comprar um champanhe do que uma roupa. Porque eu preciso, sabe, exuberar o champanhe. Exuberar. Tá. Novas palavras sendo criadas aqui. Liquide botê ou liquide moda? Liquide moda. Liquide moda. Liquide roupa ou de sapato? De roupa. Não compro tanto sapato assim, não. Tá, eu imaginei. Não é muito Carrie Bradshaw nesse Não, ponto. não. Cara, às vezes eu pego um sapato e fico meses com ele, assim, até ele abrir, assim. Eu não sou muito. Meu pé é meio chato. Não é chato, é cavo. Você compra mais coisa pra você ou pra Duda? Parei de comprar coisa pra Maria Eduarda. Até os 4 anos eu comprava muita coisa pra ela, agora diminuí. Ela tá mais básica, assim, não é tanto na fábula, então pra mim. Eu acho que tem muito mais coisa legal de criança hoje. Muito. Assim, coisas de casa e tudo. De casa? Eu vejo umas marcas infantis e falo... Eu adoro a Fábula, acho ótima pra brinquedo. A Tip Top também é uma marca que eu adoro. Tem muito mais... Eu não gosto de botar a criança básica e tal, assim. Eu gosto de criança sendo criança. Amém. Florida, tem um estilinho, você vai, eu compro coisa de oncinha pra ela, mas assim... Tá ótimo. Fechamos? Foi. Fechamos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? E que a gente tenha sabido abordar o tema com a sensibilidade que ele exige. Vai precisar um parte 2. Acho que sim. Parte 2, em breve. E não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, o Pode Ter, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Estamos no TikTok, sabia? Não é pouca coisa aqui não, é muita coisa, né? E chega. Chega. Já é demais para 2 millennials Tá sobrecarregadas. É isso, nos vemos na próxima. Beijo! Beijos.